Sonhar é se comprometer com nós mesmos, com o futuro. Cada sonho realizado é um compromisso que se cumpre. O Recife sonhou com educação de qualidade e sonhou com uma saúde melhor. Viver numa cidade melhor é o sonho que nos une, porque é dos sonhos da gente que o Recife se faz. In my life, I have someone who needs me, someone I needed so long, someone warm like you would make my dreams come true. Yeah, for once in my life, I have someone who needs me. Viva. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre Docker. Quem aqui já utiliza Docker? Bacana. Quem aqui utiliza infraestrutura na nuvem? Amazon, Cloud at Cost? Bacana. Tem alguém aqui que administra o próprio servidor físico? Ok. Bacana. Bom, eu sou Davi Ruiz, eu sou CTO da Futura Networks e da Campus Party. Sou responsável aí pelas novas plataformas que vêm sendo implementadas, como Campuseiro, o site global, onde vocês acompanham as atividades. E a gente tem um caso bem bacana para compartilhar, porque quando a gente assumiu o projeto no ano passado, a gente começou com uma grande liberdade para fazer a adoção de novas tecnologias e buscar a otimização de infraestrutura, conseguir servir com uma grande quantidade de acessos com um custo reduzido, né? Onde seja possível ter impacto de acesso e etc. Então, o Docker calhou muito bem para a gente, tá? Para quem não conhece o Docker é uma abstração open source que automatiza a implementação de qualquer aplicação de forma leve e portátil, em containers autossuficientes, onde poderão ser executados nos mais diversos ambientes. O Docker ele começou em 2013 aproximadamente, e em 2 anos ele já foi adotado diria que pelos maiores players, incluindo Netflix, PayPal, Baidu, Spotify, enfim.
por mais que seja uma tecnologia beta, em 2014 ainda, eles avisavam, não utilize em produção. Todos esses caras aqui já estavam correndo e implementando sua infraestrutura, porque o ganho é realmente fantástico. Mas por que com o Docker ele facilita tanto assim a vida de quem trabalha com desenvolvimento e deploy? Vamos imaginar um cenário real onde você tem desde o teu website estático, onde você pode servir no teu próprio servidor, ou não, vou servir no S3, ainda mais em aplicações rodando em Angular, em outros frameworks para você desenvolver. Você tem API, você tem um sistema de fila para gerenciar esses requests. Você, por outro lado, tem também outros serviços para processar esses dados. E do lado, você ainda tem que desenvolver. Então, você montar esse ambiente local com fila, API, serve o website estático, a coisa começa a ficar meio maluca. Aqui é um exemplo que um dos palestrantes sobre Docker colocou como a matriz do inferno. Por que matriz do inferno? Você tem que conseguir manter compatibilidade entre todas essas instâncias e todos esses softwares para que você consiga desenvolver e garantir um deploy seguro. Então você vai ter que definir a versão, vai ter que simular um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de staging e até mesmo um ambiente de produção. E, putz, o meu computador não aguenta levantar 10 máquinas virtuais para poder reproduzir o mesmo ambiente de produção. Porque você acaba levantando diversos sistemas operacionais dentro da sua máquina, por mais que seja uma Debian, Ubuntu ou N outras distros, isso consome muito processamento, né? Hoje, para quem já está acostumado, eu diria que Amazon ou Azure já são commodities, né? Você vai lá, com 3 cliques, você cria um novo serviço e você começa a pagar por isso. E pela promessa de você escalar, né, você começa pequeno e vai crescendo. Por isso tem um custo. De uma máquina virtual pequena, diria que pelo menos 30% da sua máquina está sendo dedicada só para o sistema operacional. Se você tem 10 máquinas virtuais com API, o site estático, o serviço de imagens, os serviços em background, você já tem um custo, um dinheiro que você está jogando no lixo todo mês. Tá? E manter todo esse ambiente rodando é extremamente complexo, porque o desenvolvedor ele quer, ao mesmo tempo que adotar novas tecnologias, ele se preocupa não muito com a infraestrutura e também não muito com a segurança. Tem um gráfico que eu gosto de mostrar, e isso acontece também aqui na Campus Party, que é o seguinte, né? Tudo aquilo que o desenvolvedor corre atrás de implementar novas soluções sobra para o cara de segurança poder dar andamento nisso, né? E eu vou convidar aqui para o palco também aqui para comentar um pouquinho sobre isso o Edson Borelli, que é o nosso especialista de segurança aqui da Campus Party, por favor. Conta um pouquinho como que é esse dia a dia. É complicado. Quem aqui é desenvolvedor? A culpa é toda de vocês. Já começa por aí. O pessoal fica criando muito, querendo colocar botãozinho de upload, não sei o que, e esquece de pesquisar o que dá para fazer com isso. Com isso, sobra tudo pra gente. É eu que vou ser responsabilizado por um ataque de alguém, sendo que foi você que criou, entendeu? Então, essa imagem ilustra bem. Uma época a gente mostrou para um DevOps isso aqui, ele ficou louco comigo. Até hoje não fala mais comigo. E é verdade isso aqui, ilustra bem. É um unicórnio cagando um arco-íris e a gente resolvendo o problema todo melado de arco-íris, entendeu? É mais ou menos isso aí que é a área que eu trabalho na Futura. Hoje em dia não mais, 1 ano já de servidores estáveis com essa arquitetura que a gente acabou aplicando na campus. E quando a gente fala em segurança e ataque, parece algo muito simples. Meu site é pequeno, ninguém vai atacar meu site. Por quê? Eu tenho pouco acesso, eu não tenho que me preocupar com isso. Tem um gráfico que o Borelli gosta de mostrar, que é esse aqui. Deixa eu colocar aqui full screen. Conta aqui um pouquinho o que é esse aqui. Aí, ó, isso aqui na verdade é uma análise de tráfego de um DNS raiz, que o pessoal libera o tráfego.
Então o backbone consegue informar para mim origem e destino, porque toda conexão a gente tem uma origem e destino, com os tipos de ataque, o atacante, a cidade e tudo mais. Aqui é legal acompanhar quando está acontecendo alguma coisa global, assim, por exemplo, ano passado a Spam House foi atacada e caiu 30% da internet do mundo. A gente via assim fisicamente aqui na região de Dallas sendo atacado. Dallas é onde tem os maiores números de DNS raiz do mundo, é um lugar mais protegido, então automaticamente recebe mais números de ataque. E aí, assim, China, Estados Unidos eterno, Brasil sempre figurando ali com ataque também, e alvos que mostram assim, ataques que algum problema regional, por exemplo, Boko Haram aqui no meio da África, o pessoal do Estado Islâmico também recebe muito ataque, então as regiões com problemas grandes aparecem bastante que os hackers acabam tomando como alvo. Que nem ele está comentando aqui, que é quase um mapa político. Sim. E isso, quando a gente fala em desenvolvimento, muitos desenvolvedores acabam pecando, esquecendo. Começam a levantar uma instância de WordPress e já começam a instalar tudo que é tipo de plugin para tentar resolver o seu problema. E esquece que uma linha mal escrita acaba prejudicando isso na sua aplicação. Mas por que eu estou falando de segurança e também falando em container? Porque a estruturação em container, ele acaba te ajudando a resolver boa parte desse problema. Obrigado, Borelli. E quando a gente fala em Docker, em estrutura de container, a gente pode voltar a um pouco o que a gente passa como desenvolvedor para fazer um deploy, um pouco do que aconteceu no pré-1960, onde eu tinha que despachar um carro, ao mesmo tempo um barril de petróleo, um piano, e como que eu vou lidar isso com um equipamento, com um guindaste, como que eu vou dimensionar isso dentro de um navio, e como que o mundo real buscou uma solução para atender todos esses tipos de objetos para serem transportados em diversas áreas, em diversos locais, mantendo uma compatibilidade, né? E basicamente é isso, de novo a matriz do inferno, tem que fazer um transporte terrestre, um transporte férreo, enfim. É exatamente o mesmo problema que teve pré-1960, a gente está vivendo hoje no mundo de software, com um desenvolvimento cada vez mais ágil, com ciclos contínuos de deploy. E qual foi a solução que eles encontraram? Container. Container, você vai ter basicamente um padrão onde você consegue caber boa parte desses bens, ele fica fechado até o seu destino, no caminho ele pode ser carregado, descarregado, tem containers refrigerados onde existem tomadas padrões para você poder ligar, energizar o container e ativar outras coisas. Então, o mundo real resolveu dessa maneira, e a empresa que criou o Docker teve a mesma ideia. Cara, vamos levar isso para o código, né? Vamos criar um padrão onde eu possa rodar tanto no local quanto em produção, onde eu possa rodar as minhas aplicações e criar camadas e deixar isso de forma simples para que eu possa transportar. Quando a gente fala em Campus Party, nós temos hoje, essa semana foi uma semana muito atípica para a gente, uma semana muito feliz, onde ao mesmo tempo que aconteceu a Campus Party Recife, aconteceu a Campus Party México. Então eu preciso, dentro da minha infraestrutura, subir rapidamente servidores para atender ao México, num horário diferente do Brasil. E eu não preciso deixar os servidores ligados 24 horas, eu posso ativar isso de acordo com a demanda. E ter a minha aplicação estruturada para rodar no container, eu consigo de forma muito enxuta levantar novos serviços e rodar. Mas por que os desenvolvedores se empolgaram com o Docker, né? Você faz uma build, então você cria o seu container e uma vez esse container gerado, cara, acabou. Ele vai rodar em qualquer ambiente, ok? Lembrando que aqui tem algumas informações de versão de Linux, etc, para ele poder rodar. Mas basicamente você vai ter um ambiente de execução limpo, seguro, higiênico, portátil para sua aplicação. Tá? Você não vai mais se preocupar com falta de dependência, né? Quem nunca apanhou num deploy, por mais que fosse automatizado, de ter um problema de versão de biblioteca, porque no ambiente você estava com uma versão do Ubuntu numa versão X e na sua de desenvolvimento estava outra, e na hora do deploy, por mais que todos os testes tenham passado, quebrou em produção, né? Você vai conseguir executar o seu aplicativo a sua aplicação dentro do próprio container, tá? Executar várias versões, levantar várias
instâncias desse container sem modificar quase nada, né? Você consegue fazer automação de testes, enfim, você tem uma série de benefícios como desenvolvedor que permite você ter uma execução íntegra daquilo que você desenvolveu com o que você vai colocar em produção. Então, reforçando, né, você vai configurar uma vez e você vai poder rodar em qualquer lugar, né? Você consegue, né, com o Docker, né, uma estrutura eficiente e consistente, né? Você aumenta a qualidade do código produzido, né? Você elimina inconsistências, que nem eu falei, do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção, e você consegue aumentar a confiança, que nem o Borelli reforçou muito a questão da estabilidade da aplicação dentro de um ambiente de produção. E como que ele funciona, né? Acho que a melhor forma de você comparar o Docker com uma estrutura de VM é que você tira toda a carga do sistema operacional que está rodando, tá? Você tem um único servidor rodando vários containers, tá? Então, com isso, eu tenho economia de espaço, eu consigo utilizar bem melhor o meu processamento, tá? Então, num servidor onde eu iria rodar apenas 3 aplicações, eu consigo rodar 6. Outra coisa que é fantástico no Docker, né? Toda vez que eu fiz uma alteração na minha aplicação, vou gerar esse container novamente. Ele tem versionamento, ele tem layers. Então, ele atualiza somente aquilo que eu modifiquei. Então, na hora que eu vou gerar um novo container, que nem a gente vê o exemplo ali ao lado, né? Ele atualiza somente a aplicação, numa primeira modificação, numa segunda eu posso atualizar somente uma biblioteca, uma versão de um pacote, tá? Então, num princípio básico, utilizando o Docker, eu tenho o meu repositório. Esse repositório ele pode ser local, ele pode estar na nuvem. Eu tenho a minha engine que roda esse container, ok? Eu crio, no momento que eu build, eu rodo essa engine, gera o meu container e eu faço um push para esse repositório e automaticamente eu posso fazer com que a minha aplicação, meu servidor de produção, puxe esse novo container e atualize e faça a troca, a atualização. Ele para aquele container antigo e passa a executar o novo, né? Então, de novo, reforçando o conceito de mudança e atualização, né? Eu tenho meu container base, rodo uma atualização, enfim, e eu faço a atualização do repositório, tá? Esse Docker Engine, ele é a ferramenta que você vai utilizar localmente para que você faça a construção, distribuição e execução, tá, da aplicação em qualquer ambiente, né? Seja ele uma máquina virtual, seja na nuvem, seja num servidor dedicado, tá? Lembrando que o container, como eu disse, fazendo a comparação com um container de verdade, você consegue isolar, então você consegue atribuir IP, a parte de uso de espaço em disco, e você, por definição no container, você indica, olha, eu quero exportar esse container, eu só quero exportar publicamente a porta 80. As demais aplicações, as demais portas eu não posso expor. Outra vantagem também é que na minha distribuição, eu consigo mover esse container para diferentes servidores sem nenhum problema, tá? E executar um comando simples, docker run, o nome do meu container, e ele já passa a executar, tá? Aqui é um exemplo que dentro para rodar o Docker você tem um arquivo chamado Dockerfile, tá? Ele que vai ter as instruções, cada linha que você coloca, que você define, seria uma receita para você criar esse container, tá? Então aqui você cria como uma base. Então nesse caso ele está pegando um container baseado no Ubuntu 14.04, ok? E eu posso definir comandos. Então eu coloco, faço um apt-get, estou instalando um Firefox e também o SSH na máquina. E adiciono que é para ele copiar o meu diretório no appcode no local onde eu estou gerando a receita e vou copiar isso para dentro do container na pasta /code. Ok? E logo em seguida eu tenho um outro comando onde eu vou rodar um shell script, ok? E eu levanto também o servidor SSH. Então, com esse exemplo, né? Aqui de novo um exemplinho aqui também de Dockerfile, eu faço essa sequência de comandos, dou um echo e já subo um arquivo, dou um echo para criar um arquivo HTML, né? Um index HTML. Estou fazendo apt-get para ele instalar o Nginx. Exponho a porta 80
gero o meu Docker, o meu container, e rodo ele e coloco no servidor host, né? Eu quero repassar a porta 80 para a porta 80 do container e eu já passo a executar o meu servidor. Tá? Eu posso ter sistemas de registros também, né? Como eu disse, aqui na Futura, para Campus Party, nós temos um registro próprio e também utilizamos serviços na nuvem de registro para armazenar esses containers e eu poder puxar de qualquer lugar. Tá? Então, o próprio Docker.com já tem os repositórios, inclusive, eles já possuem já receitas, containers prontos para Nginx, Apache, LAMP, WordPress. Eu quero subir o WordPress, você não tem que fazer nada, simplesmente pega um container do WordPress e você coloca a sua aplicação e pronto, você já sobe uma instância WordPress. Realmente muda a forma de você desenvolver e de você fazer o deploy de aplicações em produção. Tá? Eu tenho também o Docker Run, tá? Então eu consigo rodar de novo as aplicações de forma consistente, elimino problemas, né, de versionamento, tenho containers, posso rodar de forma isolada. E eu vou mostrar também aqui alguns exemplos do registro e que nós utilizamos hoje na Campus Party. Tá? E de novo, né, você resolve grandes problemas entre quem desenvolve e quem cuida de operação. Normalmente, dependendo da empresa, você tem pessoas dedicadas a cuidar de infraestrutura e também de segurança. Deixa eu mostrar aqui. Outra coisa importante, para esse host, tá, esse servidor host que roda os containers, na Campus Party, nós utilizamos o CoreOS. Tá? O CoreOS é um sistema operacional feito para rodar containers. Então, ele tira tudo aquilo de pacote, de estrutura que a gente não vai utilizar numa estrutura de containers. É uma distribuição muito limpa e com uma série de ferramentas que permite com que eu gerencie containers. Né? Se você está rodando numa aplicação pequena, uma aplicação onde você tem alguns servidores, você consegue administrar isso manualmente. Mas a partir do momento onde você já começa a ter umas dezenas de servidores, você tem ferramentas como Fleet, tá? E outras como Kubernetes, que permitem com que você gerencie servidores e containers num único local. Tá? Então vamos lá. O Quail é um dos repositórios que eu tenho privados. Esses repositórios são versões da minha aplicação que estão na nuvem. A qualquer momento eu posso entrar num servidor host e puxar essa execução. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, o Nginx que a gente utiliza. Tá? Então ele já está buildado aqui, já está pronto. A qualquer momento eu posso puxar, dou um Docker pull ou um Docker push para depois atualizar e eu posso rodar o Docker na minha infraestrutura. Nós utilizamos, para gerar esses containers, né? Quem aqui utiliza GitHub ou Bitbucket para desenvolver, nós utilizamos um serviço chamado Drone. Tá? O Drone.io é um serviço que monitora o meu GitHub, é um serviço para integração contínua, onde cada alteração que eu faço no meu Git, em determinadas branches, eu consigo gerar containers. Tá? Então, eu vou pegar aqui do Docker Nginx. Então, para cada push que eu dei, eu tenho o meu container atualizado. Com o drone, eu consigo fazer com que, numa alteração, num gatilho do GitHub, ele entra aqui, gera o container para mim, ele entra no meu servidor, atualiza o meu container e ainda me gera um report para dizer se tudo foi com sucesso ou não. Tá? De forma integrada. Aqui deixa eu entrar aqui no Quail também. Entra aqui no Docker também. Devia ter aberto a aba. Então aqui no Docker Hub, o meu GitHub.
Ah, ele não está aqui com a minha autenticação. Bom, aqui eu não tenho para poder acessar aqui. Mas aqui nos repositórios, no meu acesso aqui, eu consigo não só ter repositórios privados, como os públicos que eu comentei, do Nginx, do Apache, do WordPress. Vamos ver aqui se eu preciso de estar cadastrado para entrar. Node.js, por exemplo. MongoDB já otimizado para... Alô? MongoDB para rodar em container, Redis, CentOS, um container pronto para poder rodar em PHP. Enfim, você tem uma série de containers, né, de prontos. A URL aqui é o Docker Hub, tá? Onde eu consigo, por exemplo, vou pegar aqui o WordPress. Eu já tenho aquele pronto. E nesse container ele já tem uma série de passo a passo. Como que eu faço para rodar ele, seja localmente. Um exemplo para eu poder linkar. Inclusive eu posso levantar um container com MySQL, indico para ele qual que é o container do MySQL e eu consigo subir o meu serviço. Então ele simplifica muito o passo a passo para você fazer o deploy. A própria Amazon já permite você executar containers na nuvem. Você já não tem mais que utilizar a forma tradicional de subir servidores e você configurar isso tudo manualmente. O próprio Google, também no Google Cloud, permite você rodar containers. Quando a gente fala em containers, para vocês terem uma ideia de otimização de infraestrutura que você consegue, mesmo considerando um cenário na Amazon, ok? Eu, ao invés de subir VMs para o meu banco de dados ou para a aplicação, eu consigo subir uma instância muito grande e executar esses containers lá dentro, e a minha redução pode ser de custo entre 30% e 70% no final do mês. É muito dinheiro que você consegue economizar rodando a sua aplicação em containers, tá? Não é complicado, né? O objetivo aqui desse talk é dar introdução, né? Incentivar com que vocês explorem o Docker, aproveitem aí o restinho da campus, né, de hoje, para preparar a sua aplicação, fazer alguns testes, porque realmente vale a pena. Para vocês terem uma ideia, deixa eu entrar aqui no Campus Zero. Nós rodávamos em aproximadamente 5 servidores, né? Tinha um custo aproximado de que uns 5, acho que era, se fosse somar, acho que dava uns $3.000 por mês para rodar a aplicação. A gente reduziu para $600. E eu tenho um ambiente integrado, eu consigo fazer o deploy com tranquilidade, versionamento. Subi a aplicação, uma versão não estava bacana, volto a versão. Eu já tenho um container pronto, eu não tenho que ir lá no susto, lá no Git, voltar as coisas. Posso versionar todos os acessórios da minha aplicação. Enfim, é muito bacana, realmente muda muito a forma de você desenvolver. Outra vantagem, quando você utiliza o repositório, né, o hub do Docker, quando você faz para WordPress, por exemplo, se houver uma atualização desse container, na hora que você buildar, ele já vai puxar essas atualizações para você. Então você não tem que se preocupar em ir lá no seu servidor, dar um sudo apt-get update para você atualizar a aplicação. Então você ganha muito também em relação à segurança, tá? O que mais que eu posso falar? Como eu disse, né, você pode rodar em camadas. Isso para a gente também foi bem bacana. O nosso stack é com Python, Django e Postgre. E para a gente o Docker rodou assim. Foi muito fácil migrar a nossa aplicação, nosso desenvolvimento da maneira tradicional para uma maneira automatizada, integrada com Docker. Vou voltar aqui também a alguns pontos importantes aqui que quando a gente vai adotar uma tecnologia, a gente tem uma preocupação, que eu acabei não comentando muito, que é a seguinte, né? Como eu disse, o Docker hoje, ele tem o apoio da Netflix. Eu diria que a Netflix é um grande sponsor do Docker. Eles utilizam, inclusive, uma versão beta
para dentro do Netflix, um caso interessante, eles, as instâncias, a estrutura de microservices do Netflix é totalmente baseada em container, inclusive eles atribuem IPs públicos para o container. Normalmente você não faz isso, você tem algum proxy, alguma coisa que passa, mas eles estão utilizando uma versão beta, inclusive, que já permite você atribuir um IP público para esse container e já rodar diretamente. O número de contribuidores é enorme, né? Mais de 1.000 contribuidores no projeto, né? Mais de 17 mil commits, enfim, o Docker está em constante alteração, em constante desenvolvimento, melhorias. O suporte da comunidade do Docker e do CoreOS também é muito bom. Tá? Nós tivemos alguns problemas na implementação do CoreOS, né, na versão beta, e com problema de espaço em disco. Se você dá um df-h no CoreOS, ele não te dá exatamente o espaço em disco real. Era um bug que tem no CoreOS, e você já entra lá na comunidade, o pessoal já responde, é muito proativo. Isso também é muito importante quando você utiliza uma tecnologia nova, é você ter o suporte da comunidade e ter suporte também de empresas como essas, que estão utilizando a tecnologia e estão contribuindo para que o desenvolvimento flua. Então, acho que meu conselho aqui para vocês é realmente experimentem, façam a utilização disso numa infraestrutura na nuvem. Para quem não está afim para quem já tem conta na Amazon, não tiver afim de investir dinheiro para levantar uma VM e subir essa configuração, tem um serviço de hospedagem chamado Cloud at Cost, que você consegue fazer um pagamento de um FII único e utilizar o servidor sem pagar por mês. É um provedor de um hosting que faz, é bem voltado a desenvolvedores, é bem bacana para você fazer experimentação, é muito, muito bacana. E queria abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre container, sobre Docker? Pergunta? Boa noite. Meu nome é Rodrigo e eu queria saber se quando você tem um repositório, dentro desse repositório você tem só o código da sua aplicação ou você tem o código da sua infraestrutura inteira? Por exemplo, se eu tenho o código da minha configuração do PHP, do MySQL, se está tudo lá dentro. E a outra dúvida é que você falou aí se não tiver dinheiro para testar na Amazon, etc., se não teria como testar numa VM na minha própria máquina. Opa! Então, aproveitando, né? Quando a gente fala tá dando ruído no som. Em relação à VM, né? O Docker, ele precisa de um padrão de estrutura para ele poder rodar. Então, no caso, eu estou rodando o Mac, e na hora que você instala, você precisa instalar uma ferramenta chamada Boot to Docker, onde ele vai rodar uma VM no VirtualBox com um stack mínimo do Linux para você poder gerar os containers. Ou seja, eu não posso gerar no meu terminal tradicional do Mac, no SX. Então ele já tem um Linux, ele está subindo aqui para fazer o teste. Então ele já faz isso para você. O nosso ambiente de desenvolvimento, como que ele foi feito? Nós utilizamos o Vagrant com o Docker. Tá? Então o meu Vagrant sobe, baixa o container mais atual para a gente poder trabalhar no desenvolvimento. Então dentro do container fica essas configurações, tá? E no meu repositório, onde eu tenho meu Dockerfile, meu Docker config, eu consigo colocar os settings do PHP, alterar essas configurações. Fica nesse Dockerfile config. Tá? Isso fica no repositório da sua aplicação. Na hora que ele vai gerar o container, ele pega essas configurações e altera. Então você pode, por exemplo, numa das receitas, eu quero copiar um ini para rodar no meu Nginx. Você pode ter esse ini na sua aplicação, mas nada mais do que isso, e colocar a instrução na sua receita para ele utilizar esse ini, para ele copiar para o container. Então você consegue otimizar. Mais pergunta? Não? Bom, só reforçar alguns pontos também. Borelli, você quer comentar alguma coisa também da Docker? Alô, um negócio interessante também tudo isso que o Davi falou, para mim, não entra na minha cabeça, né? Porque eu não consigo entender o que ele fala. Para mim é RAM, processador e memória, que para mim é o que eu entendo. Para mim, a gente, na época, pegava máquinas
consumindo muita memória, e apareceu como uma opção a Docker para a gente pesquisar na época ainda, sem muita garantia, tanto que não foi para produção, a gente passou um tempo pesquisando, e o nível que chegou isso, hoje o Dovni, ele está todo em Docker. Por exemplo, há um mês atrás eu descobri que eu não receberia os servidores que eu iria trabalhar aqui na campus, e me deram servidores com 8 GB de RAM. Daí, pô, como é que eu consigo coordenar DNS e DHCP de um evento desse tamanho, com uma pool /20, jogando IP para todo mundo e não caindo em conexão? Docker. Subimos tudo em Docker, dinamizou. Por exemplo, em São Paulo eu tinha 4 servidores de 32 GB de RAM. Não sei se quem estava lá, não sei se lembra, teve um momento que o DNS e DHCP caiu. Foi estresse da máquina. Aqui no caso, a gente tem uma estrutura de servidores com muito menor processamento, processadores piores, que estou falando de 1.2 GHz, e lá eu tinha de 3.4, com 8 núcleos, e aqui eu tenho com 4. Olha a diferença de máquina que eu estou falando, de 32 para 8 GB de RAM. Eu acho que ninguém teve problema de conexão de IP aqui. As bancadas que eu tive com isso foi um outro problema isolado que a gente conseguiu identificar, mas em nenhum momento estresse, em nenhum momento as máquinas passaram 30% de uso. É um belo exemplo de estressar uma rede inteira jogando IP para todo mundo e funcionar. E lógico, com isso, redução de custo. Tipo, a garantia, toda a preocupação que eu tinha antes de ficar coordenando e cuidando quando o mundo inteiro lança uma falha de Ubuntu, uma falha de Debian, uma falha qualquer, eu na Docker, eu troco a base do meu sistema operacional. Eu coloco o que eu quiser e a gente adotou um padrão e a gente acompanha ele, e essa base acaba não sendo infectada com alguns tipos de coisas. Por exemplo, quem não lembra aquela falha Shell Shock há um tempo atrás, um ano atrás? Nesse caso, se eu não instalar aquele tipo de aplicação dentro do meu Docker, eu nunca vou correr esse risco. Agora, se você usa um Linux padrão, você vai correr todos esse risco. Por exemplo, no teu apt-get update, você vai atualizar e você vai pegar uma atualização que daqui a 2 semanas ela vai ser lançada uma falha. Então, nesse caso, eu escolho as aplicações que eu estou usando, eu escolho os serviços que eu vou usar, e quando não tem dor de cabeça, você deixa lá, esquece e só monitora. Isso foi um exemplo para a gente de que a Docker mudou e me deixou livre para trabalhar com outras coisas, e aconteceu da gente acabar assumindo o OVNI, porque a infraestrutura web não dá mais dor de cabeça para a gente. Para quem não lembra, há 2, 3 anos atrás a Campus passou por um problema de 3 meses sem vendas de ingressos. Então, assim, a infra-web era uma dor de cabeça, e hoje é uma coisa que a gente tem estabilizado e deixa a gente nos preocupar mais com o evento e ter mais tempo para trabalhar. Tem uma pergunta. Só fazer também uma questão também importante do isolamento, né? Se acontece uma falha na sua aplicação, você deixou uma brecha, que nem ele falou um tempo atrás do upload, né? De você esquecer de fazer uma validação e alguém conseguiu subir um executável. O que está comprometido é só o container da aplicação. Se você tem uma outra parte ali, você não comprometeu isso. Isso também é muito, muito importante levar em consideração. Boa noite. É uma pergunta sobre o Docker, e era para entender o que é que ele está usando aí por baixo. Tu mostrou alguns comandos de gerenciamento dele. Então ele usa o Puppet ou alguma outra solução parecida com o Puppet, sabe dizer alguma coisa? Não, na verdade ele não usa Puppet. Na verdade, o próprio Docker, ele vem com um executável que faz isso para você, né? A ferramenta que você executa, dá os comandos Docker Pull, Docker Push, e através da sua receita que você vai ter as informações. Isso não impede de você ter um Puppet para fazer a configuração e etc. Mas eu vejo que o próprio Docker, ele acaba minimizando muito a criação disso. Porque você cria um Puppet Tools ou um Fab para você criar as instruções para fazer deploy, cara, você mata um monte de coisa. Hoje, nosso ambiente de integração contínua, a gente quase não mexe na configuração do Docker. A gente já tem relatórios que a gente recebe uptime 100%. Bom, eu trabalho focado em disponibilidade. Encontrar isso em servidores tipo local web e tal é impossível. Relatórios meus assim semanais eu já nem olho mais, porque eu já sei que vai vir em 100%. Lógico que eu não estou dizendo, menosprezando ninguém, pode acontecer alguma falha, alguma coisa que venha a cair, mas todo o relatório que a gente tem passado é 100%. Coisas que eu perdia com, por exemplo, uma reinicialização comum de Linux, não tem mais. É diferente, é bem legal trabalhar e deixa uma certa tranquilidade para poder pensar em outras coisas na melhoria daquilo mesmo.
E só lembrando, se você tem um Puppet e você quer criar um container e você não quer ter tanto impacto para fazer essa migração, você pode colocar no seu Docker config já a instrução para ele executar o seu Puppet e ele vai configurar o container para você. A vantagem é que o Docker vai ver que tudo que ele está alterando, o conteúdo não foi modificado, ele vai usar um cache. Então, na própria execução, ele já vai pular para você. A gente tem preferência por deixar os comandos no run bem separado, evitar de usar essas ferramentas, porque ele tem um cache muito bom. Então, na hora de eu buildar, ele só copia a aplicação e acabou. Ele só vai mudar. Se eu coloco muito script, provavelmente eu vou perder tempo baixando as coisas. Se eu faço pelo run, o copy, ele vê que não mudou e já pula. Alguém? Uma outra coisa de segurança também, que é mais assim envolvendo engenharia social do que técnica. Alguns hackers, amigos meus, me procuraram perguntando o que a gente usava como sistema operacional para as máquinas. Você pega um software tipo a Connectix ou um Nessus, alguma coisa para escanear uma vulnerabilidade e descobrir qual sistema operacional você está usando. Nunca vai aparecer escrito lá Docker. Vai aparecer o que você colocou ou o que você definiu que vai aparecer. Por exemplo, você pode estar usando um kernel, sei lá, Ubuntu, e na verdade você pode colocar para aparecer algum outro, entendeu? Então a pessoa não sabe o que está pesquisando. Acontece com isso, o hacker não consegue fazer uma pesquisa de vulnerabilidade e exploits para aquela tipo de distribuição. Lembrando que distribuição, nisso quebra o conceito de distribuição. A gente para de buscar Debian, Ubuntu e brigar por bandeiras e começar a voltar à raiz do Linux, que é um negócio mais minimalista para usar com alta disponibilidade. Lembrando que cada vez está aumentando mais o uso de dados e tal, então tem que otimizar isso. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitando o que você falou, então quero dizer que você declara qual o sistema operacional que o Docker vai exibir, mas assim, declara que eu diga assim, eu posso criar um sistema inexistente, eu posso dizer que é tipo Campus Party Ubuntu, uma coisa assim? Porque você declara ou não, ele é pré-definido? Depende, eu posso pegar o meu from e puxar, ao invés de ele usar uma receita pública, eu posso usar uma receita privada também. Isso, para poder declarar isso para ele. Pode ser, exatamente. Isso. E também você pode alterar isso também no que você vai expor essas informações no Nginx, etc., que são as recomendações de segurança para você evitar de expor versão de software no header da aplicação. Bom, na verdade, cara, você pode criar a sua Docker também, tá? O Davi chegou a fazer, estava criando algumas coisas, dá para você criar o que você quiser, software livre, bem minimalista. Eu não sou coprogramador, mas pelo que o Davi mostrou algumas coisas, dá para você criar dá para criar muito ainda em cima disso. Acho que é isso. Eu tenho um limite de tempo aqui. O que eu recomendo mesmo, algumas instruções, eu vou subir a apresentação. Quem está no Campuseiro inscrito na atividade, eu vou postar o link do material e outros links para, caso vocês tenham dúvida na utilização, pode postar ali no comentário da atividade que eu compartilho com vocês mais informações, inclusive recomendações de outras pessoas também, que são muito mais profissionais do que eu com Docker, criação de containers também. Tem uma ferramenta nacional, só para exemplificar a utilização de Docker, né? Quem aqui é desenvolvedor front-end? Bacana. Tem uma empresa brasileira fazendo jabá para os caras aqui, ó. Azuki. O que é isso? Da mesma forma que eu tenho um ambiente para montar o meu ambiente de desenvolvimento, né? Por mais que você crie no NPM, ainda você tem algumas configurações para fazer. Esse Azuki, eu consigo montar o meu ambiente de desenvolvimento, tanto web, mobile, e eu gero uma receitinha, como se fosse um Dockerfile, só que ele faz uma configuração em JavaScript para ser até mais simples, e com um comando só ele monta todo o meu ambiente de desenvolvimento. Quem nunca teve trabalho para poder subir isso, troquei de máquina, puta, aquele parto enorme para poder configurar tudo certinho, definir versão, e ele já faz isso para você. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu estou vendo coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é Azuki. É azk.io. É o Azuki, mas é AZK. Aqui, ó.
Como que você cria o script? É que tá borrado aqui, não dá para ver muito bem. Você dá um AZK Start, ele já sobe e ele utiliza o Docker por trás também, para você utilizar. Então, só reforçando, o endereço do site é azk.io, né? Então, você consegue montar. Inclusive, eles estão trabalhando numa versão para você conseguir fazer até o deploy através dele. Ele vai pegar esse container que gerou do desenvolvimento web e fazer o deploy para produção também. Então, são brasileiros aqui. Tem até uns depoimentos do Luiz Cipriani do Twitter e uma galera bem bacana cuidando do projeto. E é um projeto também open source. Então, está surgindo muitas ferramentas de desenvolvimento web e back com Docker. Enfim, recomendo, não perde tempo, corre atrás, estuda, porque o futuro de desenvolvimento e deploy, cara, vai ser baseado em Docker. Não tem, a força foi tão grande que já foi criado um consórcio entre empresas como Microsoft, Google, enfim, para justamente ajudar nessa manutenção e criar esse padrão mesmo de container, porque revolucionou o mercado. Enfim, só deixar alguns contatos, né? Meu Twitter, WPSBR, o meu e-mail, wpsbr@gmail.com, tá? E, bom, tem atividade no Campuseiro, qualquer coisa é só perguntar lá. Tenho o maior prazer em ajudá-los aí. Obrigado, gente. Valeu, boa campus aí para vocês. Tchau, tchau.